Olá, amigos do Caminho de Damasco, que a paz do Mestre Jesus possa envolver cada um de vocês neste momento. Espero que todos estejam bem, que todos estejam em segurança. E hoje eu trouxe para nossa reflexão uma lição contida no livro Pão Nosso, uma lição trazida pelo Espírito Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. O item que nós iremos estudar hoje é o item de número 44, com o título Curas, bem apropriado para o momento em que nós estamos passando, pelo momento que estamos enfrentando de isolamento social. Então, para quem não conhece a estrutura do livro, Emmanuel, antes de qualquer lição deste livro, ele traz uma pequena citação evangélica, e essa citação então vai nortear todo o texto. Então significa dizer que essa citação é a ideia central do texto. E a citação deste texto é do Mestre Jesus, e nós podemos encontrar no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 9, que assim diz: E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Então vamos fazer uma leitura breve e ao final nós então poderemos realizar alguns comentários, algumas reflexões sobre o texto. Realmente Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isto. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Então, meus irmãos, esta é a lição trazida então pelo Espírito Emmanuel, e inicialmente nós podemos já observar que Emmanuel nos diz que o Mestre Jesus realmente realizou muitas curas e recomendou de modo especial aos seus discípulos, ou seja, que seus discípulos também poderiam realizar as mesmas. Só que no mesmo texto, ao longo da leitura que nós fizemos, nós podemos verificar que não interessa apenas a regeneração deste veículo, a regeneração do nosso corpo físico, se nós não realizarmos as nossas curas interiores. Não adianta nós regenerarmos então este veículo que nos foi concedido então para realizarmos os nossos propósitos, para que facilitasse então a nossa trajetória aqui na Terra, a nossa reencarnação através do nosso corpo físico. É necessário, mais do que esta recuperação do corpo, deste veículo, a restauração dessas deficiências humanas. Então, neste momento, por exemplo, em que nós estamos
isolados socialmente, em que podemos realizar aquelas atividades em que não tínhamos tempo para realizar em razão da correria do dia a dia, nos faltava tempo, nos faltava disposição, nos faltava a oportunidade? Pois então, a oportunidade chegou e este caminho para dentro de nós mesmos, esse caminho para o nosso interior, hoje nós podemos realizar através dessa nossa introspecção, deste processo de autoconhecimento, a oportunidade em que temos de realizar com mais dedicação, com mais afinco, a nossa reforma íntima. Porque, como eu disse, antes da pandemia, antes da quarentena, muitas vezes nós notávamos dizendo: eu não tenho tempo para isso agora, depois eu penso nisso. Mas, como bons espíritas e como bons cristãos, nós já recebemos esse chamado. E o chamado para que possamos então fazer esse reajustamento das nossas imperfeições morais. E aqui, Emmanuel no texto ainda continua nos advertendo, nos trazendo então esta ideia de que o homem então pode até se libertar desta enfermidade do corpo físico, mas é imprescindível que ele entenda o valor da saúde. É imprescindível que ele valorize o seu corpo físico. Existe, porém, muita dificuldade ainda para nós compreendermos essas lições ocultas por trás da enfermidade, por trás desta doença, muitas vezes, que acomete o nosso corpo físico. Então, esta moléstia do corpo, se nós assimilarmos, então, esta lição oculta, veremos que é mais uma oportunidade de trabalho, é mais uma oportunidade que Deus, nosso Pai, está nos concedendo. Primeiro, para nós valorizarmos, então, a nossa saúde, para nós valorizarmos o nosso corpo físico, que é esse veículo que nos permite, então, estarmos aqui reencarnados. E, além disso, para que possamos, então, através desta moléstia do corpo, realizar esse trabalho santificante. É esta a oportunidade, é neste momento em que podemos olhar para dentro de nós mesmos e buscar a cura das nossas enfermidades. Não só a enfermidade do corpo físico, mas a enfermidade, as impurezas morais que ainda fazem parte da nossa existência, da nossa inferioridade moral, da nossa imperfeição enquanto espíritos. Então, Emmanuel ainda continua dizendo aqui no texto que o enfermo pode, então, pretender esse reajustamento das suas energias vitais. Entretanto, conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da Terra. Então, mais uma vez, essa advertência de que é necessário este enfermo, esta criatura que então está com seu corpo físico comprometido, observar, além desse reajustamento das suas energias vitais, trabalhar nessa experiência edificante, nesse processo individual de progresso e de reajustamento, então, dessas suas imperfeições. E para finalizar o texto e também finalizar as nossas reflexões, Emmanuel nos diz que é sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isto, ou seja, Jesus não realizou as curas dos leprosos, dos cegos, enfim, de todos aqueles que o procuravam com alguma deficiência, com alguma enfermidade no corpo físico. Jesus realizava essas curas, mas todas essas curas foram permitidas por Deus, foram realizadas com a permissão de Deus. Então ele diz aqui:
É sempre útil curar os enfermos quando haja permissão de ordem superior, ou seja, Deus permitiu. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Então, Emmanuel aqui fechando esta ideia de que os enfermos então receberam a cura para o seu corpo físico, para essas moléstias então que estavam acometendo o seu corpo, mas que deveriam então considerar esta bênção e reconsiderar as questões que lhe diziam a respeito, ou seja, trabalhar a sua reforma íntima, trabalhar as suas más inclinações, trabalhar as nossas paixões inferiores, que ainda fazem parte da nossa condição enquanto espíritos imperfeitos. Então, essa é a reflexão que eu trago para a noite de hoje, para quem estiver me assistindo durante o dia, para a manhã de hoje ou para a tarde de hoje. Tudo vai depender do horário que vocês estarão assistindo esse vídeo. E eu desejo, então, que nós possamos nos reencontrar muito em breve e através dessa pequena reflexão, que possamos, então, valorizar cada dia da nossa existência, que possamos valorizar e ter em nosso coração esse sentimento de gratidão. Gratidão por mais um dia de vida, gratidão pelo nosso corpo físico, gratidão pela saúde do nosso corpo físico, gratidão por nós estarmos reunidos com os nossos familiares, temos esta oportunidade de estarmos então convivendo mais intimamente com eles e que possamos então retirar desse período que para muitos é sinônimo de prisão, de revolta, muitos estão inclusive depressivos, sofrendo de crises de ansiedade, mas como eu disse, é uma grande oportunidade para que nós possamos fazer este refazimento íntimo, para que possamos trabalhar as nossas más inclinações, para que possamos realmente nos curar. E o Mestre Jesus irá realizar isso, se assim for da vontade do nosso Pai, se assim for de acordo com o nosso merecimento, de acordo com o nosso entendimento. Sendo assim, meus amigos, eu me despeço, espero mais uma vez estar contribuindo para o trabalho da nossa casa, Caminho de Damasco. Neste momento, eu envio as minhas melhores vibrações para cada um de vocês e eu gostaria de estar abraçando, gostaria de estar cumprimentando cada um de vocês, mas infelizmente isso não é possível. Então, recebam o meu abraço fraterno, recebam as minhas melhores vibrações e em breve nós retornaremos à nossa casa. Muito obrigada, que Deus abençoe cada um de vocês. Até mais!